Me sinto muito abençoado por ter a família que tenho. Deus me deu o privilégio de crescer no meio de uma multidão de tios e primos muito divertidos, cristãos e um tanto quanto complicados também. Talvez você não saiba, mas os meus avós por parte de pai tiveram 9 filhos e os meus avós por parte de mãe tiveram 21, é isso mesmo. Os meus avós juntos tiveram 30 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. É uma loucura, lindo demais. E se você fizer uma média por cima, o cálculo é o seguinte: cada filho teve uma média de 3 filhos, ou seja, eu tenho tios que tiveram 5, 6 e eu tenho tios que não tiveram nenhum. Então, se você fizer uma média, cada uma teve 3 filhos. E isso significa que somente de primos de primeiro grau eu tive aproximadamente 90. Você entende isso? Mas a minha cultura familiar não para por aí. Por quê? Porque nós fomos criados muito próximos, tão próximos, que os primos de segundo grau e terceiro grau conviviam conosco como se fossem nossos irmãos. E você não precisa ser um bom matemático para chegar na conclusão que no total éramos aproximadamente 300 pessoas, entre avós, tios, primos, primos, primos e primos. Quer tumultuar um pouco mais a minha família? É só colocar mais um ingrediente aí, os agregados. Se você incluir os cunhados, as cunhadas, os maridos das primas e as esposas dos primos e aqueles que se achegavam achando que era uma festa de rave, você pode dobrar facilmente esse número. Eu cresci nesse ambiente, um ambiente de muito agito, um ambiente de muita loucura, mas também de muito amor, muito carinho, muita correção e muita orientação. Os meus avós, os meus tios e meus pais fizeram o melhor para criar seus filhos no caminho correto. Na verdade, eles fazem isso até hoje com muita dedicação, com muito mais sabedoria e maturidade. Mas você acha que a minha família teve problemas? Claro que teve. Tiveram muitos problemas e não foram poucos. Se você for listar os problemas que nós tivemos, talvez você vá até se escandalizar, mas eu quero abrir isso para você. Dentro da minha família tivemos problema de divórcio, de bebida, de cigarro, de drogas, de traição, de mentiras, de falcatruas, de prisões, tentativa de assassinato e outras coisas que só Deus sabe. Agora, não pense você que eu me incluo fora dessa lista de problemas. Eu tenho a minha parcela nessa estatística familiar. A começar da minha adolescência. Eu acreditava que, por exemplo, namorar várias meninas, uma de cada vez ou 2 ao mesmo tempo, era normal. Eu cresci num contexto onde isso não era um problema. Você entende isso? Não que meus pais não sabiam o que estavam acontecendo, pelo contrário, eles também vieram de uma cultura onde eles transferiram essa cultura. Eu me lembro claramente onde eu estava dentro de casa, eu ainda era um adolescente, quase chegando à juventude ali, 17, 18 anos, e aí minha mãe passou por mim e disse: meu filho, você está muito triste dentro de casa, por que você não sai e vai namorar um pouco? Essa era a minha cultura. E dessa forma, eu segui a minha adolescência e segui meu início da juventude. Defraudei meninas, dilacerei corações, por milagre não adquiri nenhuma doença. Passei muitos sustos achando que seria pai precocemente. Não preservei a minha sexualidade e não casei virgem. Não dei esse privilégio para minha esposa. Convenhamos. Comparar todos os problemas que a minha família teve com o meu, esse é muito suave. Talvez você pense assim. Hoje eu acho engraçado, mas de uma maneira triste e irônica. Pais de todas as formações, de todos os formatos dentro da minha própria família, advertiam seus filhos com muito amor a olharem, por exemplo, para os dois lados quando atravessava a rua, diziam para vestir o casaco para não ficarem resfriados, lavem as mãos antes de comer, não entre na piscina depois de almoçar. E embora fizessem tudo o que estavam ao seu alcance para manter a família, os filhos seguros e protegidos, sem que tivessem consciência, contaminaram seus filhos com suas omissões, passividade, complacência e, por muitas vezes, vista grossa. Nunca culpei a minha família, e muito menos os meus pais. Na verdade, ninguém deveria ser tão covarde ao ponto de culpar alguém por suas escolhas e decisões. As escolhas foram minhas, e eu assumo todas elas. Eu amo toda a minha família cada dia mais, e eu lamento por não conseguir conviver com eles como antes. E graças a Deus, meus pais acreditaram no seu propósito de vida e eles saíram do Rio de Janeiro para viver esse propósito aqui no Rio Grande do Sul. Eu não percebi no início que essa decisão dos meus pais foi uma decisão que salvaria a minha vida, salvaria a minha jornada. Mas quando eu olho para o meu contexto familiar, eu não tinha uma noção de que aquele ambiente era um ambiente tóxico e insalubre. Não que as pessoas eram problemas, mas o ambiente era um ambiente tóxico. E eu não percebi isso até ficar fora dele por tempo suficiente para reconhecer que novas culturas e novas experiências poderiam gerar novos ambientes para a minha vida, poderiam me ajudar a sair de um ambiente tóxico, de uma cultura tóxica e me trazer para uma cultura saudável. Eu estou convencido de que muitos de nós vivemos nesse mesmo tipo de ambiente perigoso no que diz respeito à saúde mental e à saúde espiritual. Sabemos que determinada coisa não é muito certa, que nos afasta do que é saudável e dos objetivos que gostamos de alcançar. Porém, não conseguimos identificar. Nós não conseguimos identificar
qual é a razão exata, né, de que essas coisas não são saudáveis. Nós temos uma sensação, nós temos um sentimento, até mesmo um desconforto de que alguma coisa não está certo, mas nós não conseguimos identificar a razão exata. Queremos avançar, gente, queremos avançar com você, mas, por muitas vezes, você tem a impressão de que está correndo contra o vento, eu sei disso. Por muitas vezes tentamos romper os nossos desafios, desejamos mais, sabemos que há mais para a nossa vida, porém parece que não conseguimos encontrá-lo. Por que pessoas bem intencionadas dão um passo para frente e então escorregam dois para trás? Assim como eu vivi, sem me aperceber dos ambientes tóxicos, muita gente não tem plena consciência das forças que lhes retardam o crescimento. Sem perceber, pessoas se envolvem em relacionamentos nocivos, consomem mídias tóxicas, convivem com hábitos viciosos e se mantêm alheios aos efeitos disso por longo tempo. Você gostaria de mudar isso na sua vida? Você gostaria de respirar novos ares? Você não enxerga mais um céu claro, você não consegue ter uma perspectiva do futuro, você não consegue mais entender que dá para avançar e ajudar aqueles que ficaram para trás? Acredite. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Por isso, vem comigo para a aula 1 e vamos começar a desintoxicar a sua alma e renovar a sua mente.